Olá, meu nome é Monique Bezerra, sou professora do Bacharelado em Produção Cultural e integrante do Laboratório em Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis, e convido vocês para mais um bate-papo do Café com Produção. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o trabalho de captação de recursos para projetos culturais, conhecer sua importância e o perfil do captador. Meu nome é Adriele Oliveira, eu sou aluna do curso de Bacharelado de Produção Cultural, e eu estou aqui também para participar do podcast e tirar algumas dúvidas com a nossa convidada de hoje, a Ana Flávia Godoy. Vamos apresentar aqui a Ana Flávia. Ana Flávia é especialista em desenvolvimento institucional, consultora, palestrante e professora de captação de recursos e planejamento estratégico para o terceiro setor. Ela também é fundadora e CEO da Conexão Captadoras. Foi por 12 anos membro do Conselho Deliberativo da ABCR e Comitê Científico do Festival ABCR, e atualmente lidera o GT de captação de recursos com pessoas físicas. Desde 2020, vem capacitando organizações sociais em captação de recursos através de redes colaborativas. Atualmente, ela é professora da Rede Filantropia e fundadora da AFG Consultoria. Ana Flávia, seja muito bem-vinda ao Café com Produção. É um prazer enorme ter aqui você conosco. E nós gostaríamos que você pudesse se apresentar melhor e dividir conosco um pouquinho das suas considerações iniciais. Obrigada, Monique, obrigada, Adriele, pessoal da Produção Cultural. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Café com Produção. Eu tenho muita honra de poder conversar com vocês, com os produtores, com os alunos do curso, dizer que eu entendo claramente a dificuldade que é captar para a cultura, que é fazer cultura nos dias de hoje no nosso país. Para quem não sabe, assim, eu tenho o início da minha carreira na produção cultural há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei na produção cultural na UF, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu desbravei muito mais o universo da captação de recursos, para onde eu trilhei a minha carreira, e muito mais voltado para recursos não incentivados, para recursos e uma captação direta, né? Vou explicar um pouquinho sobre isso durante o podcast, durante a explicação sobre qual é a visão de captação de recursos, ajudando vocês a trilhar um pouco de uma visão um pouco mais sustentável, mais tranquila sobre a captação de recursos junto a projetos, a produtoras e a visão da produção cultural como uma forma mais sustentável no dia a dia. Mas acho que falando um pouco sobre mim, que eu acho que foi o que você pediu, né? Eu, por 12 anos, em 2009, eu conheci a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Antes disso, eu trabalhava quase que exclusivamente com a cultura, de fato, já captando recursos não incentivados. E eu conheci o terceiro setor em 2005, através de uma ONG, que eram projetos culturais, mas em 2009 eu conheci a ABCR, que é essa Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E por que eu conheci a ABCR? Porque no Brasil, isso não era só daquela época, mas até hoje a gente tem um ecossistema muito mais estruturado, e a gente tem um ecossistema um pouco mais maduro, mas há muito a evoluir ainda, mas não há dúvidas que mais maduro. Mas naquela época a gente não tinha absolutamente nada, e eu buscava uma profissionalização da nossa profissão e o entendimento do que era aquilo que eu fazia, né? Então, como que eu podia buscar mais conhecimento, mais informação, mais estrutura, já que na academia eu não tinha nenhum suporte, não existia nada que pudesse me ajudar. E aí eu fui desbravar um pouco nessa história dos cursos livres, dos outros profissionais, ou até em uma rede colaborativa de profissionais que pudessem trocar experiências, e aí me dei de frente com um encontro de captadores no Rio de Janeiro, em 2009, que eram captadores de São Paulo. A BCR, eminentemente, naquela época, era paulista, e lá era uma primeira movimentação do Marcelo Straviz buscando nacionalizar mais esse debate que era muito regionalizado em São Paulo, sobre
essas técnicas e oportunidades da captação, que aí não tinha um privilégio só para o social, mas um olhar mais para todo o campo de quem trabalhava com impacto social, ou seja cultura, esporte, enfim, qualquer âmbito que pudesse estar ligado ao impacto social. E desde então, eu fiquei por 12 anos coordenei, liderei o primeiro grupo regional, que foi do Rio de Janeiro. Depois passei para a diretoria executiva, fui para o conselho deliberativo, fiquei por 12 anos nesse universo. E em 2021, durante a pandemia, ou 2020, na verdade, perdão, eu senti a necessidade de fundar uma rede onde nós, mulheres, pudéssemos nos unir numa rede muito mais imersiva, colaborativa, num espaço seguro, onde as mulheres que lideravam os processos de captação pudessem ter esse espaço de troca e de união sobre o que acontecia na captação. Então, hoje nós somos cerca de 350 mulheres unidas, a gente faz uma série de eventos, projetos, programas, desde saúde mental, mentoria, cursos, e agora a gente está se tornando mundial, a gente tem uma parceria nos Estados Unidos e outra na Europa, onde a gente tem convidado mulheres de outros países para um programa de intercâmbio. E faço consultoria para organizações sociais, institutos, fundações, justamente nessa conquista da sustentabilidade financeira. E aí não tem muito essa diferença sobre se a sua causa é social ou cultural. Outra questão também que eu posso justamente explicar para vocês, mas eu entendo claramente o quanto o mercado cultural no Brasil ele tem uma segmentação e uma importância muito grande de urgentemente, acho que já era urgente nos anos 2000, quando eu comecei, e agora mais do que nunca, a olhar para a profissionalização da captação. A gente, não há dúvidas que a Lei Rouanet ela foi um importantíssimo marco para que o nosso segmento florescesse, que o nosso segmento acontecesse, mas a gente precisa, a partir de agora, ir além dela. Ela foi o principal marco, ela foi a principal movimentação, ela tem sofrido ataques severos que a gente precisa, de alguma forma, ir contra esses principais ataques que têm acontecido e demonstrar a importância desse movimento, dessa legislação, para que ela permaneça favorecendo o mercado cultural. Mas a gente precisa hoje também, além de fortalecer esse mecanismo, de olhar para tudo que ele foi construído no passado e fortalecer, olhar para outras oportunidades também que a captação nos proporciona quando a gente profissionaliza e quando a gente entende que ela pode ir além dos mecanismos incentivados. Então, essa é um pouco da visão que eu acredito, Monique, e, de novo, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar para o seu público e poder dizer que eu sou apaixonada, eu acho que enfim, acho que eu nunca trabalhei com outra coisa, a não ser captação de recursos, e não quero trabalhar com outra coisa que não seja isso para o resto da minha vida. Então, sou muito apaixonada mesmo, eu tenho aprendido muito com essa rede colaborativa que a gente estruturou, tenho aprendido muito com esses movimentos nos quais a gente precisa estar junto, e acho que é isso, acho que esse é um pouco dessa minha primeira apresentação. Obrigada, Ana. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a captação de recursos e qual a importância dela para a realização de um projeto cultural? Claro, Adriele, assim, existe uma frase não, um slogan talvez, nos Estados Unidos, né, em inglês, que foi aonde deu um clique para eu entender captação de recursos, que é o seguinte: no money, no mission. O que é isso? Sem dinheiro não há missão. A captação ela precisa ser compreendida na centralidade de tudo que a gente propõe fazer. Você imagina uma empresa. Se ela não pensa o seu plano financeiro de vendas do seu produto, como ela vai posicionar o produto no mercado, como ela vai alcançar o seu consumidor, como ela vai posicionar com as suas parcerias para que seu produto alcance uma determinada, um volume de vendas que favoreça com que ela tenha um time e uma estrutura, uma musculatura institucional para que ela alcance e chegue a um determinado patamar.
ela não vai ter uma marca no mercado, ela não vai conseguir reter talentos, ela não vai conseguir ter propósito, ela não vai conseguir ser uma empresa que vai alcançar prêmios, ela não vai conseguir ser uma empresa que vai ter um produto de excelência. Ela jamais, nenhuma empresa tem, num primeiro lugar, o seu planejamento de propósito antes do seu planejamento comercial. É talvez duro falar isso? Talvez eu acho que sim. Mas a gente precisa compreender que todo planejamento estratégico, ou toda vez que a gente vai elaborar um projeto, ou toda vez que a gente vai pensar algo, a gente tem que pensar como aquilo vai ser possível e vai alcançar um possível investidor, um possível patrocinador ou até as pessoas físicas, porque hoje em dia, né, a gente já consegue falar do apoio do apoio dos brasileiros, do apoio das pessoas físicas à cultura, ao social no nosso país. Então, como que aquela missão, então assim, se eu tenho a necessidade, se eu tenho o desejo de fazer um projeto de festival de música, e esse projeto eu quero fazer ele itinerante entre cidades históricas e quero fazer aquilo representando talvez um ideal de um resgate de algo. Como é que aquilo vai ser possível financeiramente? Não estou falando de orçamento, não estou falando de fazer bem um orçamento, porque tenho certeza que todos os produtores culturais super sabem, super se debruçaram durante a faculdade para aprender a fazer excelentes orçamentos. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de entrada de receita. Quem vai bancar? Quem vai ter interesse? Então, a gente precisa melhorar as nossas técnicas e a maneira como a gente pensa. E não estou falando de plano de contrapartida de Rouanet, não. Eu estou falando da gente atualizar e se debruçar em pensar cada vez de forma mais inovadora a forma como eu vou alcançar quem pode. E também não pensar isso só dentro da caixa de um projeto incentivado, tem N outras maneiras. Então, o quanto é importante. Então, quanto mais a gente olhar para a centralidade da captação de recursos no desenvolvimento daquilo que é a missão que eu me coloco, e seja isso um projeto, um festival de música, ou seja um instituto cultural, um museu, enfim, a gente está falando da perenidade, da sustentabilidade, da continuidade daquilo. Eu acho que não é aqui nesse podcast, até me ofereço algum dia a gente discutir isso na faculdade, porque a gente não consegue debater isso em tão pouco tempo, mas essa ideia de projeto, ela é uma ideia que eu não defendo mais. A gente precisa aprender a repensar isso. A gente precisa pensar de uma outra forma, mas aí a gente quebra uma série de paradigmas nesse sentido. A gente precisa pensar muito mais em marca, né? Quando a gente vende projeto, a gente entra numa barganha que a gente sempre vai perder, mas aí é uma discussão muito maior. A gente tem que pensar no valor que eu entrego, naquilo que eu ofereço, em como que aquilo vai ser valorado para o outro que eu estou oferecendo. Mas aí é uma discussão mais ampliada nesse sentido. E aí um exemplo que eu posso dar, talvez, para estimular o pensamento dos alunos eu vou sair um pouco da cultura para poder dar uma ideia aqui. O YMCA não é a música, tá? Não pensem na música que a gente adora, mas pensem na Associação Cristã dos Moços. Essa Associação Cristã dos Moços, eles precisavam construir um outro prédio e há muitos anos eles vinham pedindo dinheiro para as pessoas para conseguir construir. Eles davam uns $350 mil na época, no início do século, de 1900. Mas quando começou esse ideal do marketing, os primeiros marqueteiros se uniram à equipe de captação do YMCA e eles criaram uma estratégia, uma campanha. Então, eles colocaram uma meta, uma estratégia e colocaram uma campanha com um slogan, com uma proposta. E eles, em 26 dias, captaram os $350 mil que eles não estavam conseguindo captar há anos, sem estratégia nenhuma. Então, o que eu quero dizer é, quando você dá contexto, você dá estratégia, a captação ela precisa ter estratégia.
ela precisa ter sistematização, ela precisa ser construída para que você alcance a meta que você se propõe. Ela não é paralela, ela é central também para um projeto cultural. Então, quando você entende o que significa esse slogan do No Money, No Mission, é exatamente disso que a gente está falando, sobre a centralidade em tudo que a gente se desenvolve. E essa é a importância para que um projeto cultural possa se desenvolver. Maravilhosa, Ana. Você falou que você é apaixonada por captação, né? E a gente está aqui se apaixonando pela sua fala, pela sua trajetória. Nossa, dá vontade de conversar e ficar bastante tempo aqui te ouvindo. Mas vamos lá, você falou uma palavra muito bacana, né? Sistematização. Acho que se aproxima um pouquinho mais de como que a gente aqui na universidade, né, na academia, pode se aproximar mais de vocês, né, que estão mais aí na linha de frente. Mas vamos lá, me diz uma coisa, com a sua vasta experiência no ramo da captação, fala para a gente quais são os seus maiores desafios, né? Quais seriam esses maiores desafios na hora de começar a atuar nessa área de captação e o que seria indispensável na hora de exercer essa função? Muita pesquisa. Captação, ela não é feita só de negociação. Essa é a grande diferença que a gente precisa entender do modelo que o pessoal da cultura entende. Captação, por conta do comissionamento, a gente entrega na mão do outro, porque eu acho que se eu der 10%, ele se vira. 10% do meu orçamento é um dinheiro, ele se vira, traz dinheiro para mim, eu ganho, ele ganha e está tudo bem. Existem N entraves nessa discussão, existem problemas de identidade, existem problemas, e aí muitos produtores mais antigos podem falar aqui muito mais do que eu, que não vivo essa realidade, só escuto, de produtores antigos que não têm acesso ao financiador, de pessoal do cinema, que vira para mim e fala assim, Ana, eu tenho 3 anos que eu tenho um financiamento da empresa X, mas até hoje eu não vi o diretor de marketing, ele não me conhece. E mais, eu entrego o relatório para o captador, o que eu acho que não é um captador, é um agenciador, essa pessoa não tem a mesma profissão que a minha, eu entrego o relatório na mão dele e ele entrega para o cara e dá um problema, e o problema é meu. Então, assim, isso não é um captador, tá? Então, dito isso, eu acho que esse é o maior desafio para vocês da área de cultura, abandonar essa visão. Pegar essa visão, fazer um bolinho de papel, mirar na lixeira e treinar basquete, né? E aí treinar, fazer um exercício físico, treina basquete com um papelzinho, porque esquece isso. Isso não é captação. Eu não trabalho com comissionamento, eu critico muito, mas sei que o pessoal de projetos tem dificuldade. Então, nessa hora, o problema nem é o comissionamento mais, o problema é a falta de ética, de postura profissional desses agenciadores. Então, pega essa postura e treina basquete, joga no lixo. O que eu acho que o maior desafio não é o maior trabalho que a gente tem, que eu tenho, não é a prospecção, não é fazer a reunião, é se preparar para a reunião. Então, o maior desafio é acalmar o coração e saber que o maior trabalho do captador é atrás do computador. É você fazer pesquisa, entender o financiador. É assim, né? Até vou brincar aqui, e lógico que é uma brincadeira, não é stalkear, mas é stalkear. Ou seja, você tem que entender a empresa, você tem que entender o perfil de investimento, você tem que olhar quem ela investe, você tem que olhar quem está por trás. Sair dessa lógica de apresentar o projeto para. Olha essa história do ISG, gente. Olha essa história da sustentabilidade, do investimento social privado. Olha outras vertentes que as empresas têm buscado atuar. Existem N desafios que as empresas estão atuando no mundo de hoje, desde o Fórum Mundial de Davos, Fórum Econômico Mundial de Davos, que aconteceu um pouco antes da pandemia. Tem uma pesquisa que é o Trust Barometer, que é uma pesquisa feita pela Edelman Significa, que ela é lançada todos os anos, que ela pesquisa confiabilidade nas empresas, imprensa, governo e ONGs. Para a gente, é legal a gente ver essa coisa sobre a confiabilidade em empresas. E quando veio a pandemia, a Edelman fez a pesquisa em março de 2020 novamente,
E a sociedade respondeu de que os CEOs e as empresas precisavam responder sobre os desafios que a nossa sociedade estava vivendo. Então, isso tem a ver e passa por apoiar os projetos, e passa por apoiar a cultura, por que não? Então, muitos projetos, e aí vem uma dica de ouro, saíram, por exemplo, da mão tradicional de um departamento X que apoiava lá na Rua Neo, lá, e foi ali para a mão da sustentabilidade, da galera de ESG. Então, olha para isso. Eu pergunto, produtores culturais, vocês têm LinkedIn? Vocês alimentam o LinkedIn de vocês? Vocês usam a ferramenta do LinkedIn para pesquisar contatos, para conhecer as pessoas? Vocês têm o costume de fazer um banco de dados de quem vocês querem o financiamento? E um banco de dados real, com colunas, com perfil de investimento, fazer disso um banco de informação que vai alimentar o seu conhecimento sobre a área, que vai te dar bagagem para você. Aí, depois que isso está constituído e solidificado, aí você vai agendar as reuniões. Então, eu acho que esse é o principal desafio, na minha visão, de quem está começando. Sair desse lugar, do lugar comum, dessa zona de conforto antiga que vocês têm do comissionado, que é fácil, lindo, manda na mão do cara lá que tem os 10% e que acha que domina os contatos. Isso não existe mais. As empresas não querem mais. As empresas não querem mais receber esse agenciador. Eu tive uma conversa com uma empresa que chama Elera, e essa empresa falou: eu tenho medo de receber esses agenciadores hoje em dia. A marca da minha empresa é muito mais importante do que eu botar em risco. Então, eu acho que esse é o maior desafio. E o que é de indispensável é isso: é constituir esse banco de dados, esse campo de informação e de conhecimento para que você se sinta preparado para marcar as reuniões. Não é difícil. Quantas reuniões eu tenho marcado de pessoas que eu não conheço via, pasmem, chat do LinkedIn. Eu tenho feito várias reuniões durante a pandemia desse jeito. Então, não é o mais difícil hoje fazer a reunião. O mais difícil é entrar na reunião preparado para fazer uma boa reunião. Acho que é isso. Foram dicas valiosas mesmo. Estou aqui aprendendo muito. Então, sobre o que você falou, a gente pode perceber que realmente a captação ela tem um papel ali fundamental, central, dos projetos culturais, né? E você falou um pouco agora nesse final sobre a pandemia. E eu gostaria de saber se houve alguma influência, né, da pandemia na captação, como você enxerga o mercado nesse momento? Então, assim, acho que eu vou dar uma resposta bem curta sobre isso, porque do mercado cultural eu sei falar muito pouco, e eu acho que tem vários especialistas que sabem falar. Eu vou falar do meu ponto de vista. Eh, só no Baobá, que é um dos clientes que eu tenho, a gente captou US$ 36 milhões durante 2021. O Fundo Baobá, para quem não sabe, é um fundo de investimento na equidade racial. Então, assim, foi um dos melhores períodos de captação de todos os tempos. E aí tem N justificativas. Então, assim, mas para quem estava preparado, para quem já fazia isso de forma estruturada, para quem acredita. Então, não foi um período difícil para quem já tinha captação como centralidade nessa visão. Então, é bem difícil eu te responder isso. Eu prefiro te responder com a minha visão, e aí depois a gente pode até fazer um debate mais aprofundado com quem viveu experiências mais dolorosas e quem viveu as experiências no mercado. É mais difícil te dar essa resposta porque a minha visão ela é muito positiva. E eu sei que ela entra em combate com as visões difíceis que muita gente viveu, e eu sei que viveram. Então, eu prefiro me reduzir a dizer o quanto foi importante e quanto eu consegui captar muito. E aí a gente até propor que vocês me chamem de novo para um debate aprofundado sobre esse tema. Maravilha, Ana Flávia. Assim, ouvindo as suas colocações, primeiro, né, só tenho que concordar com você, né, durante a pandemia trabalhei com desenvolvimento institucional também, ainda trabalho, e é isso. Para quem já está, de fato, nessa órbita da captação, não foi difícil, e concordo com você, né, respeitando a trajetória de cada um, né? Mas muita gente conseguiu, de fato, virar o jogo durante a pandemia. Eu acho que essa que é a verdade, e, enfim,
Concordo plenamente com você. E uma outra coisa que também de observação na tua fala, que coincidência ou não, mas tem umas 3 aulas atrás que um aluno veio me perguntar sobre dica de captação, se tinha algum manual, alguma coisa, e foi uma aula segunda-feira, 7h10 da manhã, imagina, e eu parei tudo, né? Aí, LinkedIn, porque é exatamente isso, eu encho o saco dos alunos em relação ao LinkedIn. Eu falo, é ali, não é na nossa bolha do Instagram nem do Facebook que a gente tem que estar, né? É no LinkedIn que a gente tem que fazer redes. E, de fato, foi exatamente o que você falou, estudar o perfil da empresa, estudar as conexões, aí abrir planilha, eu fiz exatamente isso, e olha, detalhe que foi numa aula de produção em artes cênicas. E aí eu falei, respondi a sua pergunta, agora vocês vão ter que alimentar essa planilha, vocês que vão ter que fazer essa busca, não existe um manual de captação de recursos. E, enfim, isso é muito bacana estar ouvindo isso de você, né? Porque às vezes eu me sinto num lugar um pouco falando sozinha, né? Solitária. E ouvir você também trazendo essas dicas, né? Me faz ter a esperança de que a gente está no caminho certo. Mas aí, voltando aqui ao nosso roteiro, né? E sim, aceitamos você novamente com a gente quantas vezes você quiser, puder, vai ser uma maravilha, né? Bom, vamos falar um pouquinho do seu projeto. Não vamos falar projeto, né? Desculpa, não é projeto. Do novo negócio, né? Que é a Conexão Captadores, né? Então, recentemente, você falou para a gente que criou o Conexão Captadores, e o Conexão Captadores ele te levou a desenvolver projeto de conexão de redes de mulheres, né, captadoras, enfim. Você falou um pouquinho mais na sua introdução, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais sobre o que é o Conexão Captadoras, enfim, e o que está vindo de bom por aí dessa iniciativa criada por você. Maravilha, Monique. Assim, o Conexão Captadoras é uma rede colaborativa entre mulheres, é um espaço seguro de trocas, baseado na visão de sisterhood e de sororidade, colaboração e respeito aos direitos. E um espaço onde a gente tem desenvolvido alguns programas para que a gente possa empoderar e fortalecer todas nós nessa nossa profissão. Então, a gente tem um programa de saúde mental, um programa de mentoria, um programa de intercâmbio internacional, um espaço onde a gente troca informações sobre o nosso dia a dia, eventos com especialistas e uma série de outras iniciativas que nos ajudam a alavancar nossa presença no mercado de forma, perdão, a valorizar a nossa liderança. E o que me levou a lançar isso? No início da pandemia, esse mundo online ainda não era uma realidade tão potente, ou seja, eu viajava muito para São Paulo, as reuniões eram extremamente presenciais com os financiadores, e isso a gente viveu um medo muito grande. Eu não tenho filhos, não sou casada, mas as minhas amigas são, a maioria delas, e todas nós a gente passou a se encontrar online meio que para a gente se confortar, porque todas nós vivemos uma dificuldade muito grande, né, de entender o que ia acontecer conosco, no sentido de cuidar da casa, né, no home office. Então, foi um momento muito difícil. E a gente começou a criar isso muito num petit comitê entre amigas, isso foi crescendo. No Brasil, a gente tem dentro da rede cerca de 350 mulheres, inclusive convido e deixo com você, Monique, a gente tem no LinkedIn uma página que chama Women in Fundraising, então você tem o link, você pode compartilhar com as alunas, todas são abertas, a gente só tinha um grupo no WhatsApp, a gente está indo para outros mecanismos de debate, e acho que é isso, assim, é um espaço que tem feito sentido, inclusive, para mulheres em outros países, assim, é a primeira iniciativa no mundo e tem feito sentido em outros países, em outros espaços também. Então, a gente está chegando já, assim, caminhando para o final do nosso programa, Ana Flávia. Eu queria combinar com você um jogo rápido. Perguntas e respostas curtas e, de preferência, com apenas uma frase, né? Só para a gente poder concluir o nosso encontro. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Me diz uma coisa, a permuta se encaixa como modelo de captação? Acho que pode se encaixar, mas depende. Depende muito, assim, porque muitas organizações, eu acho bem, eu ainda acho complexo, por N motivos diferentes. Mas, por exemplo,
Aí você pediu uma frase, eu não estou conseguindo, mas assim, por exemplo, a Associação Brasileira de Bancos, a gente está recebendo, o Baobá está recebendo uma consultoria, a gente recebeu do JP Morgan uma consultoria internacional, não foi dinheiro, mas isso gerou a possibilidade da gente ter mais musculatura e a gente acabou recebendo depois, conseguiu responder o due diligence de um donor advisor e a gente recebeu 6 milhões da Mackenzie Scott, 6 milhões de dólares. Então, acho que sim, acho que se encaixa, acho que se encaixa. Beleza. Posso utilizar mais de um meio de captação para um projeto? Deve, pelo amor de Deus, gente. Lei de incentivo não é o único modelo, gente. Guardem a lei de incentivo numa caixinha, abram a cabeça, vamos aprender a captar com pessoas físicas, internacional, tem tantos meios. Muito bom, muito bom. Querida, vamos lá. E quais são as formas de captação mais utilizadas no ramo cultural? Você sabe, você poderia citar algumas, por favor? Olha, o que eu acompanho do ramo cultural são museus aqui no Brasil e lá fora nos Estados Unidos. Grandes doadores, acho que seria uma coisa para vocês pensarem, programas de patronos, programas de ISG com as empresas, tudo fora do incentivo. Patronos tem sido bem interessante, membership, que é programa de associados, tem crescido muito. Programa sobre ISG tem sido bem interessante. Então, acho que essas são as coisas que eu mais conheço que tem acontecido no ramo cultural para fora da caixinha, né? Ana, queria muito te agradecer em nome do IFRJ, agradecer em nome do Laboratório de Produção e Gestão Cultural, agradecer muito a sua disponibilidade, sobretudo também a sua contribuição para um tema tão importante, tão rico, tão potente, né, no setor cultural, e assim, necessário demais ouvir as suas palavras, a sua experiência. A gente está aqui de portas abertas para te receber quando você quiser, porque a gente precisa aprender com você, sabe? E humildemente aqui a gente se coloca nesse lugar. Nós precisamos aprender com quem faz, né? Então, as nossas portas estão abertas. É fundamental também dizer que tudo isso que está aqui nesse roteiro foi o público que escolheu, né? Nem, assim, o assunto, as perguntas, tudo isso veio da disciplina aqui de produção cultural, de desenvolvimento orientado de projeto, né? E a nossa conversa foi maravilhosa, acredito que contemplou e deixou aquele gostinho de quero mais, né? E a gente queria que você pudesse dividir agora, nesses momentos finais, as considerações finais, enfim, o que você gostaria de falar para poder fechar esse breve encontro. A gente não pode mais deixar avançar essa falta de entendimento de um dos principais mecanismos que movimentou não só a área cultural, como a área social, a área da captação e tantas outras coisas. Eu estou começando agora, assim, assinei o contrato essa semana, eu vou ajudar a estruturar o Instituto Rouanet, que é um instituto em memória ao Sérgio Paulo Rouanet, que faleceu semana passada, se eu não me engano. Para quem não sabe, vocês são muito jovens, o Sérgio Paulo Rouanet foi um ministro, né? Criador da Lei Rouanet criador da Lei Rouanet, ele foi um ministro, ele é um diplomata, um pensador, um filósofo, ele deixa 3 filhos, e esses filhos estão já criaram há 8 anos atrás, na verdade, já estavam nessa movimentação de levantar um Instituto Rouanet focado no desenvolvimento cultural, de novas políticas culturais, de novos pensamentos culturais, como sendo um think tank da cultura e da política no Brasil, e do olhar comunitário. Então, a gente vai agora começar essa movimentação. Dia 27 de julho tem uma homenagem a ele que o Instituto vai fazer, e a gente precisa mudar a realidade. Então, assim, eu digo que eu demoro uma semana para voltar a tirar o pé da porta. Monique, acho que é isso. Assim, só tenho a agradecer, dizer que eu estou à disposição de vocês, estou à disposição da gente fazer esse debate, e super obrigada. Gostaria de agradecer novamente, Ana Flávia, pela participação e também você, Monique, nossa professora de produção cultural, pela participação, pela disponibilidade. E convidar também a todos que estão ouvindo esse podcast a assistir os próximos, que também estão igualmente interessantes e creio que todos vão aproveitar muito. Maravilha! Olha, é importante lembrar que esse é um projeto do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ, em parceria com a turma de Desenvolvimento Orientado de Projetos. Então, Ana Flávia, muito obrigada.
Tchau, tchau.